João acordou sobressaltado com o som de chaves na fechadura da porta do apartamento. Seu coração disparou ao ver a mãe, Maria, entrar sem aviso, carregando sacolas de compras. Ela congelou ao flagrar João e Miguel abraçados no sofá, os lábios ainda se tocando em um beijo interrompido. O grito de Maria ecoou pelo pequeno apartamento em Lisboa, um som de puro horror que fez João pular para trás, enquanto Miguel se encolhia, tentando se esconder atrás de uma almofada. Meu Deus, João! O que é isso? Você! Você é isso mesmo, gritou ela, deixando as sacolas caírem no chão, frutas rolando pelo piso como lágrimas derramadas. João sentiu o mundo desabar, ele havia escondido sua orientação por anos, mas agora, aos 25 anos, o segredo explodia como uma bomba em sua vida cotidiana. Maria, uma viúva de 52 anos devota à Igreja Católica, sempre suspeitara. Desde a adolescência de João, ela notava os olhares demorados para garotos na escola, a falta de interesse em namoradas. Mas ver com os próprios olhos era diferente, era uma confirmação devastadora. Ela se sentou na cadeira mais próxima, as mãos tremendo, murmurando orações baixinho. Eu sabia, eu sempre soube. Mas porquê, Deus? Porquê o meu filho? João tentou se aproximar, mas ela recuou como se ele fosse um estranho. Miguel, o namorado de João há 6 meses, um professor de educação física de 26 anos com um sorriso gentil que sempre acalmava João, agora parecia perdido, vestindo rapidamente a camisa amassada. Senhora Maria, por favor, deixe-me explicar, começou Miguel, mas Maria o interrompeu com um olhar afiado. Você é o culpado. Corrompeu meu menino. A tarde se transformou em um caos de acusações e lágrimas. Maria, criada em uma família conservadora no interior de Portugal, via a homossexualidade como um pecado, uma doença que precisava ser curada. Ela se lembrava das histórias da avó sobre homens desviados, que eram levados a psiquiatras ou padres para endireitar. Para ela, isso não era amor, era uma ilusão, uma tentação do diabo. João, por sua vez, sentia uma mistura de raiva e culpa. Ele amava a mãe, a única família que lhe restava após a morte do pai em um acidente de carro 10 anos antes. Mas esconder Miguel, o homem que o fazia sentir vivo pela primeira vez, era exaustivo. Mãe, isso sou eu. Não é uma escolha, é quem eu sou, disse João, a voz falhando. Maria balançou a cabeça, recusando-se a aceitar. Não, não é. Você foi influenciado. A sociedade moderna, esses filmes, esses amigos. Eu vou te ajudar, filho. Vamos consertar isso. Nas horas seguintes, Maria não saiu do apartamento. Ela insistiu em conversar, ignorando Miguel que, constrangido, acabou saindo após um beijo rápido na testa de João. Sozinhos, mãe e filha enfrentaram o primeiro confronto real. Maria relembrou a infância de João, as brincadeiras com bonecas que ela rapidamente substituía por bolas de futebol, as festas onde o forçava a dançar com meninas. Eu sempre tentei te proteger, disse ela, lágrimas escorrendo. João rebateu, proteger de quê? De mim mesmo. A discussão escalou para gritos, com Maria ameaçando contar para a família extensa, tios e primos em Porto que ainda viviam sob valores tradicionais. João imaginou o escândalo, o isolamento social que viria. Ele trabalhava como designer gráfico em uma agência em Lisboa, uma cidade mais aberta, mas as raízes familiares o puxavam de volta para o conservadorismo. À noite, Maria foi embora, mas não sem deixar um ultimato: amanhã, vamos à igreja. O padre António vai nos ajudar. João ficou sozinho, o apartamento silencioso demais. Ele ligou para Miguel, que atendeu imediatamente. Ela vai tentar me mudar, sussurrou João. Miguel, sempre otimista, respondeu, nós vamos enfrentar isso juntos. Mas você precisa decidir o que quer. João sabia que a batalha mal havia começado. A pressão familiar, as expectativas sociais em um Portugal que, apesar das leis progressistas como o casamento gay desde 2010, ainda carregava preconceitos em camadas mais profundas da sociedade, o deixavam sufocado. Ele se deitou, mas o sono não veio, em vez disso, veio a dúvida, e se a mãe tivesse razão? E se ele pudesse mudar? No dia seguinte, João acordou cedo, o sol de Lisboa invadindo as janelas. Ele se arrumou mecanicamente, evitando olhar para o espelho onde via um homem dividido. Miguel mandou uma mensagem: estou aqui se precisar. Mas João decidiu ir sozinho com a mãe à igreja de São Vicente, um prédio antigo no bairro de Alfama. Maria o esperava na porta, o rosto inchado de chorar. Vamos rezar juntos, disse ela, pegando sua mão como quando ele era criança. Dentro da igreja, o cheiro de incenso e as velas tremulosentes criavam uma atmosfera opressiva. O padre António, um homem de 60 anos com olhos bondosos mas firmes, os recebeu em uma sala lateral. Maria despejou tudo: padre, meu filho está perdido.
Ele acha que ama outro homem. O padre ouviu pacientemente, depois virou-se para João. Filho, a Igreja ensina que o amor deve ser entre homem e mulher, para procriação. Mas Deus ama a todos. Você quer buscar orientação? João sentiu um nó na garganta. Ele respeitava a fé da mãe, mas sua própria crença era mais fluida, influenciada pela vida urbana. Eu não vejo isso como pecado, murmurou. O padre sugeriu sessões de aconselhamento, livros sobre cura espiritual. Maria assentiu entusiasticamente, mas João se sentiu traído. Saiu da igreja com um peso no peito, sabendo que isso era só o início. De volta ao trabalho, seus colegas notaram sua distração. Ana, uma amiga próxima, perguntou: o que houve? João hesitou, mas contou parte da história. Ana, lésbica assumida, riu amargamente: bem-vinda ao clube. Minha família ainda não aceita. Isso o confortou um pouco, mas a dúvida persistia. À tarde, Maria ligou: vou marcar uma consulta com um terapeuta. Ele ajuda pessoas como você. João explodiu: pessoas como eu. Mãe, pare com isso. Mas ela insistiu, citando artigos que ler online sobre terapia de conversão. Embora ilegal em Portugal desde 2023, ela encontrava brechas em grupos conservadores. João desligou, furioso. Ele encontrou Miguel no parque do Eduardo VII, onde se sentaram em um banco sob o sol. Ela não vai parar, disse João. Miguel o abraçou: então nós lutamos. Mas João sentia a primeira rachadura em sua resolução. O amor por Miguel era real, mas o custo para sua família o aterrorizava. Os dias se arrastaram em uma tensão constante. Maria visitava diariamente, trazendo revistas com histórias de ex-gays, que mudaram. João a jogava fora, mas as palavras ficavam em sua mente. Ele começou a questionar: e se fosse uma fase? Miguel notou a distância crescente: você está se afastando. Uma briga eclodiu quando João cancelou um jantar romântico para atender a mãe. Ela precisa de mim, justificou. Miguel rebateu: e eu? Nós. João se sentiu dividido, o conflito interno o consumindo. A semana seguinte trouxe mais confrontos. Maria, determinada, marcou uma consulta com um psicólogo conhecido por visões conservadoras, apesar das leis contra terapias de conversão. Ela o convenceu alegando depressão familiar. João, relutante, concordou em ir para acalmá-la. O consultório em Cascais era moderno, mas o ar pesado. O Dr. Ramos, um homem de 50 anos com óculos grossos, ouviu Maria primeiro: meu filho está confuso. Precisa de orientação. João se sentiu objeto de estudo. Quando falou, admitiu sua atração por homens desde a puberdade. O doutor sugeriu exercícios mentais para redirecionar impulsos, bordejando o ilegal. João saiu enojado, mas Maria viu esperança: veja, ele pode ajudar. De volta a Lisboa, João confidenciou a Miguel durante um passeio pela Baixa. Ela acha que sou doente. Miguel, frustrado, disse: isso é abuso emocional. Você precisa se impor. Mas João hesitava: perder a mãe significaria perder sua âncora. Ele cresceu em uma família onde a lealdade era tudo. Miguel, de uma família mais liberal em Coimbra, não entendia completamente. Minha mãe aceitou quando contei aos 18, disse ele. Isso invejava João, mas também o irritava, porque sua vida era tão complicada. Uma noite, Maria organizou um jantar surpresa com Sofia, filha de uma amiga da igreja, uma jovem de 24 anos bonita e devota. Só para conversar, disse Maria. João chegou e encontrou a armadilha. Sofia era simpática, mas ele se sentiu forçado. Conversaram sobre a arte, mas seus pensamentos estavam em Miguel. Maria observava, esperançosa. Após o jantar, ela sussurrou: veja como ela é perfeita para você. João explodiu: mãe, pare de me empurrar para mulheres. Sofia ouviu e saiu constrangida. Maria chorou: estou tentando salvar você. O incidente espalhou rumores na família. O tio Manuel ligou de Porto: ouvi que você está confuso. Venha ficar aqui, vamos te endireitar. João recusou, mas a pressão social crescia. No trabalho, um colega homofóbico fez piadas sutis após ouvir fofocas. João se isolou, afetando sua performance. Ana o apoiou: denuncie-se piorar. Mas o dano interno era maior, ele começou a duvidar de seu relacionamento. Uma discussão com Miguel sobre futuro, casamento, adoção, o deixou ansioso. E se minha mãe nunca aceitar? Perguntou. Miguel respondeu: então escolhemos nós mesmos. Maria escalou, encontrou um grupo de apoio para pais de filhos desviados online, com reuniões virtuais. Ela compartilhou a história de João anonimamente, recebendo conselhos radicais.
Um membro sugeriu confrontar o influenciador, Miguel. Maria investigou, descobrindo o endereço de Miguel através de redes sociais. Uma tarde, ela apareceu na escola onde Miguel trabalhava, causando uma cena. "Fique longe do meu filho", gritou na recepção. Miguel, chocado, a levou para fora. "Senhora, eu amo João." Maria rebateu: "Isso não é amor, é perversão." João soube pelo telefone de Miguel, correndo para lá. Encontrou a mãe chorando no carro. "Eu fiz isso por você", disse ela. João a confrontou: "Você invadiu minha vida." Pela primeira vez, ele viu a vulnerabilidade dela, o medo de perder o filho para um pecado. Mas o dano estava feito. Miguel, humilhado, questionou o relacionamento: "Quanto mais vamos aguentar?" João prometeu resolver, mas internamente, o conflito o dilacerava. Ele começou a ter insonias, revivendo memórias de bullying na escola por ser diferente. Dias depois, uma traição veio de onde menos esperava. Seu primo Luís, com quem cresceu, ouviu da família e o confrontou em uma reunião familiar forçada por Maria. Luís, influenciado por visões machistas, disse: "Homem de verdade não faz isso. Pense na família." João se defendeu, mas Luís espalhou mais rumores, isolando Maria. Vendo o filho sofrer, sentiu culpa, mas persistiu: "É para o seu bem." João, exausto, considerou terminar com Miguel para a paz. Mas um beijo roubado em um café o lembrou do amor verdadeiro. A tensão culminou em uma viagem ao interior, onde Maria levou João para visitar a avó doente. Lá, em uma casa antiga em Évora, a avó, de 80 anos, sussurrou: "Seja feliz, neto." Mas Maria interpretou como apoio à cura. João confrontou: "A avó sabe." Maria admitiu ter contado. A avó, surpreendentemente, disse: "Deus ama todos." Isso abalou Maria, mas ela negou: ela está confusa pela idade. De volta a Lisboa, João encontrou Miguel esperando. "Decida, João. Nós ou ela?" João chorou, o peso das escolhas o esmagando. Ele optou por uma pausa no relacionamento, achando que acalmaria tudo. Miguel saiu devastado: "Você está se traindo." João se sentiu vazio, pagando o preço da covardia. Maria, vendo-o sozinho, achou vitória, mas João mergulhava em depressão. Os meses seguintes foram um turbilhão de emoções para João. Sem Miguel, ele se sentia incompleto, como se uma parte de si tivesse sido arrancada. Maria, percebendo a tristeza do filho, interpretou como sinal de progresso. Ela o inscreveu em um retiro espiritual em Fátima, o santuário mariano famoso em Portugal. "Lá você encontrará paz", disse ela. João, apático, concordou. O retiro era um fim de semana de orações e palestras sobre pureza. Entre peregrinos devotos, João se sentiu um impostor. Um palestrante falou de tentação homossexual, como teste divino. João questionou internamente: "Por que meu amor é teste, e o dos outros não?" Durante o retiro, ele conheceu Pedro, um homem de 28 anos que confessou ter passado por terapia anos antes. Pedro, agora casado com uma mulher, parecia feliz, mas seus olhos traíam tristeza. "Eu mudei por minha família", sussurrou Pedro em uma conversa noturna. Isso abalou João: era isso o futuro? Voltar para casa, João confrontou Maria: "E se eu não quiser mudar?" Ela chorou: "Então você me perde." O ultimato doeu como uma faca. Enquanto isso, Miguel tentava seguir em frente. Ele saiu com amigos, mas pensamentos em João o assombravam. Uma noite, em um bar gay em Bairro Alto, ele viu João de longe, sozinho. Aproximou-se: "O que você está fazendo aqui?" João admitiu: "Sinto sua falta." Eles conversaram horas, reavivando faíscas. Mas João recuou: "Minha mãe." Miguel explodiu: "Pare de usar ela como desculpa. Você está se destruindo." A sociedade portuguesa, com suas contradições, leis progressistas versus tradições católicas, amplificava o conflito. João leu sobre casos de suicídio entre jovens LGBT rejeitados pela família. Isso o aterrorizou: ele não queria ser estatística. Ana o convenceu a procurar terapia real, com um psicólogo LGBT-friendly. Nas sessões, ele explorou o trauma, o medo de abandono, a internalização do preconceito. "Você merece amor", disse o terapeuta. João começou a se fortalecer. Maria, sentindo o filho se afastar, recorreu a medidas drásticas. Ela contatou o empregador de João, alegando problemas pessoais, para forçá-lo a uma licença. O chefe, confuso, questionou João. Furioso, ele a confrontou em casa: "Você invadiu o meu trabalho." Maria defendeu: "Estou salvando sua alma." Isso foi a gota d'água. João a expulsou temporariamente. Sozinho,
ele ligou para Miguel: quer tentar de novo. Eles se reencontraram em Sintra, nos jardins românticos do palácio. O beijo foi como um renascimento. Mas a alegria durou pouco. Maria descobriu e armou uma intervenção familiar. Tios, primos reunidos em sua casa. Estamos aqui para ajudar, disse o tio Manuel. Acusações voaram: você envergonha a família. João defendeu: meu amor não envergonha ninguém. Miguel chegou, chamado por Ana, e ficou ao lado dele. A cena virou caos, com Maria chorando: escolha, nós ou ele. João, coração partido, escolheu Miguel. Eu amo vocês, mas não posso negar quem sou. A família saiu, deixando silêncio. Maria ficou última: você me matou. Suas palavras ecoaram, deixando João em agonia. Ele e Miguel se abraçaram, mas o preço era alto: isolamento familiar. Nos dias seguintes, João lidou com as consequências. Rumores no trabalho o forçaram a se assumir publicamente, ganhando apoio de colegas progressistas, mas perdendo promoções sutis. Socialmente, amigos conservadores se afastaram. Miguel o apoiava, mas seu próprio emprego sofreu com fofocas. Valeu a pena? Perguntou Miguel uma noite. João assentiu, mas duvidava internamente. Maria, sozinha em sua casa em Almada, mergulhou em depressão. Ela questionava sua fé: por que Deus permitia isso? Uma amiga da igreja a convenceu a ler sobre aceitação LGBT na teologia moderna. Lentamente, sementes de dúvida plantadas. Ela sonhava com João criança, inocente. E se eu estiver errada? Pensou. João, fortalecido pela terapia, planejava uma vida com Miguel. Eles discutiam a adoção, viagens. Mas o vazio da família persistia. Uma carta anônima chegou: pense no que está fazendo. Era de Luís, o primo, traindo confiança. João ignorou, focando no futuro. O clímax veio em uma festa de família que João evitou. Maria sofreu um colapso, hospitalizada por stress. João correu para o hospital em Lisboa. Vendo-a frágil, chorou: mãe, eu te amo. Ela sussurrou: eu também, mas não consigo aceitar. Isso quebrou, o dano mútuo era irreparável. Após o incidente no hospital, Maria foi liberada, mas a relação com João permanecia tensa. Ela evitava ligações, respondendo apenas com mensagens curtas. João, vivendo com Miguel em um novo apartamento em Belém, tentava reconstruir. Eles adotaram um cachorro, símbolo de compromisso. Mas noites insones o assombravam, sonhos com a mãe rejeitando. Miguel consolava: dê tempo. Maria, em terapia forçada por uma amiga, confrontava seus preconceitos. O terapeuta questionava: o que você teme mais? Ela admitia: perder meu filho para o inferno. Mas leituras sobre amor incondicional a abalavam. Ela assistiu a um documentário sobre famílias LGBT em Portugal, vendo histórias semelhantes. Uma mãe no filme disse: aceitar salvou minha família. Maria chorou, questionando anos de crenças. João enfrentava desafios sociais. Em um evento de design, um cliente conservador cancelou o contrato após rumores. Não trabalhamos com isso, disse. João processou por discriminação, ganhando, mas o stress o esgotava. Ana celebrava: você é forte. Mas internamente, ele se sentia fraco, pagando o preço da autenticidade. Uma traição veio de Miguel. Estressado, ele flertou com um ex em uma festa. João descobriu mensagens. Confrontou: porquê? Miguel admitiu: a pressão me quebrou. Eles brigaram feio, quase terminando. João viu o ciclo, dano propagando. Perdoaram, mas a confiança rachou. Maria, em uma reunião do grupo conservador, ouviu histórias extremas: pais deserdando filhos. Isso a horrorizou. Ela saiu, deletando contatos. Ligou para João: podemos conversar. Eles se encontraram em um café no Chiado. Maria disse: eu errei em tentar mudar você. João chorou: por que agora? Ela explicou sua jornada: medo me cegou. Não era aceitação plena, mas um passo. O reencontro trouxe esperança, mas tensões. Maria conheceu Miguel formalmente, educada mas distante. Ele parece bom, admitiu depois. João sentiu alívio, mas sabia que o caminho era longo. Conflitos éticos surgiam: devia perdoar tudo. Miguel alertava: não esqueça o dano. Socialmente, João se envolveu em ativismo LGBT, falando em eventos sobre pressão familiar. Isso o empoderava, mas atraía ódio online. Comentários: volte para o armário. Ele bloqueava, mas doía. Miguel o apoiava: estamos mudando mentes. Maria, influenciada,
conversou com o padre António. Ele admitiu: a igreja evolui. Amor é amor. Isso a confortou. Ela visitou o casal, trazendo bolo. Conversas awkward, mas genuínas. João via progresso, mas questionava: e se fosse temporário? Uma crise veio quando a avó morreu. No funeral em Évora, família reunida. Tios murmuravam sobre João e Miguel. Maria defendeu: deixem meu filho em paz. Foi um turning point, ela escolheu o filho sobre tradição. João agradeceu, mas o luto misturava emoções. Pós-funeral, João e Miguel viajaram para o Algarve, reconectando. Praias ensolaradas curavam feridas. Nós sobrevivemos, disse Miguel. João assentiu, mas o custo, anos de dor, relações quebradas, pesava. Maria, sozinha, refletia. Ela doou para uma ONG LGBT, um ato secreto de redenção. Ligou para João: estou orgulhosa de você. Palavras que ele esperava há anos. Mas nem tudo era perfeito. Luís, o primo, cortou laços, chamando Maria de traidora. Ela sofreu, mas persistiu. João via o paralelo: todos pagavam preços. Em uma noite chuvosa em Lisboa, João e Miguel discutiam o futuro. Casamento? Perguntou Miguel. João sorriu: sim. Mas dúvidas éticas, impor aceitação à força. Aprox 990 palavras. Com o tempo, a vida de João estabilizou. Ele e Miguel planejavam o casamento em uma cerimônia simples em Lisboa, convidando amigos progressistas. Maria, hesitante, aceitou ir por você, disse. O evento foi emocionante, votos trocados sob o sol, simbolizando vitória sobre adversidades. Maria chorou, misturando alegria e tristeza. Meu menino cresceu, sussurrou. Pós-casamento, desafios continuaram. Família extensa boicotou, deixando vazios. Maria mediava, defendendo o filho em reuniões. Ele é feliz, isso basta. Mas internamente, lutava com doutrinas católicas. Frequentava uma igreja mais inclusiva, encontrando paz. João, promovido no trabalho, usava sua história para inspirar. Ele escreveu um artigo anónimo sobre pressão familiar, viralizando em Portugal. Respostas mistas, apoio e ódio. Um jovem escreveu: você me salvou. Isso validava o sofrimento. Miguel, agora diretor escolar, enfrentava preconceito sutil. Pais conservadores questionavam. Ele defendia: meu amor não afeta meu trabalho. Juntos, adotaram uma criança, navegando burocracia. Maria visitava, tornando-se avó amorosa, surpreendendo a si mesma. Mas reflexões profundas vinham. João questionava escolhas: devia ter confrontado mais cedo. O dano a Miguel era justificável. Maria ponderava: sua cura causou mais dor que bem. Ela pediu perdão formal: eu estava errada. João perdoou, mas cicatrizes permaneciam. Socialmente, Portugal evoluía, mas bolsões conservadores resistiam. João via notícias de discriminação, motivando ativismo. Em uma marcha do orgulho em Lisboa, ele e Miguel marcharam com Maria ao lado, um símbolo de mudança. O despertar coletivo veio devagar. Amigos perdidos retornavam, arrependidos. Luís ligou: desculpe. Reconciliação tênue, mas real. No final, João refletia sobre a jornada: confrontos, traições, danos, despertares. O amor venceu, mas a que custo? Cada decisão carregava controvérsias éticas, questionando certo e errado em um mundo de cinzas. É certo uma mãe tentar mudar a orientação sexual de seu filho, mesmo que por amor?